Prosseguimento às palestras de apresentação que começaram semana passada. Hoje a gente vai ter duas palestras, né? Uma seguida da outra, e depois disso um coquetel na sala multiusos. Mas só pode ir para o coquetel quem assistir as duas aqui. E fizer pergunta. Tem quiz no final. O primeiro palestrante de hoje é o Thiago Novello, e ele vai falar um pouco para a gente sobre Implicit Neural Representations for Vision and Graphics. Obrigado, Henrique. Boa tarde. Então, a ideia de hoje é falar sobre representações que são comuns em visão computacional e computação gráfica, em baixa dimensão, imagens, superfícies, utilizando redes neurais, e a gente vai entender um pouquinho por que é essa palavra implícita aqui, durante a apresentação. Então, só dando um pouco de contexto sobre quem eu sou, eu nasci em Tuneiras do Oeste, noroeste do Paraná, é uma pequena cidade, 8 mil habitantes, fica bem aqui. Eu era da zona rural, aqui está eu, meu irmão aqui atrás. Essa figura é mais ou menos um spoiler do que vai vir pela frente, bastante modelo de vaquinhas. Já começa uma aqui. 10 anos depois, eu entrei na PUC, fiz meu doutorado na PUC, comecei sendo orientado pelo Thomas Leviner, depois ele saiu, passei a ser orientado pelo Tomei, junto com o João Paixão do FRJ. Depois do meu doutorado, o Luiz Velho me convidou para vir para o Visgraph, trabalhar em visualização de matemática. Então, o que a gente está vendo aqui foi uma das visualizações que a gente fez em tempo real, utilizando o VR, mas aqui é só uma imagem. A gente está dentro da da esfera de Poincaré, que é aquela que você pega o dodecaedro esférico, identifica as faces opostas com uma pequena rotação. E aqui a gente está usando, eles tinham acabado de lançar aquela tecnologia da placa gráfica chamada RTX, né, que permitiu traçar. Então, RTX, a priori, não era para Machine Learning, era RT, vem de Ray Tracing, depois se popularizou muito com Machine Learning, né? Então, aqui a gente está fazendo um traçado de raios dentro da 3 esfera. Então, você tem uma câmera lá dentro da 3 esfera, tem apenas uma vaca, e esses raios curvos dentro da 3 esfera vão iterando, né? E o que você enxerga, na verdade, é uma imagem dentro da 3 esfera, tesseladas por dodecaedros. Também trabalhamos com visualização de curvatura, né? Aqui tem a gente está dentro de um gráfico em R3, o gráfico está sendo deformado por duas funções gaussianas, e a gente está visualizando a curvatura escalar utilizando a renderização volumétrica. Então, o raio vai andando e você vai capturando a curvatura escalar do espaço e vai acumulando como se fosse uma cor. Tá? Também trabalhei com rendering em tempo real de fractais. Aqui tem uma visualização utilizando o Ray Tracing, tá? Então, visualização interativa, que tem uma visualização de uma fatia 3D do Julia 7 dentro dos quaternions e uma fatia 2D dessa fatia 3D para visualizar essas estruturas aqui. Tá? Então, esses trabalhos foram... teve uma coleção de trabalhos aqui que combinou numa espécie de um survey que a gente escreveu junto com o Misha, não sei se acho que ele não está aqui, que é esse survey aqui, How to See the A Thurston Geometries. Tá? Bom, mas atualmente eu tenho trabalhado bastante com redes neurais, representar superfícies, imagens, deformações de imagens, deformações de superfície, utilizando esse nome que está bem famoso no momento, que são redes neurais, que já vai dar o exemplo de uma delas. Tá? Nos últimos 9 meses também estive trabalhando como pesquisador visitante na DeepMind. Eu trabalhei num problema um pouquinho diferente, que talvez está mais ligado com as coisas que o Francisco vai falar logo em seguida, de Deep Learning. Então, o problema era o seguinte: você tinha 2 imagens de uma mesma cena, só que você não tem a posição da câmera dessas imagens. Você tirou 2 fotos da cena e você quer reconstruir a posição XYZ do espaço e a orientação da câmera. Tá? Então, aqui tem essa aqui, é o input, esse aqui. Esse aqui é o output do nosso modelo. Ele te dá a posição da câmera dessa imagem e a dessa imagem. Como vocês podem ver, a azul está um pouquinho mais para trás a câmera e um pouquinho à direita ele estima. Então, esse aqui é utilizando esses foundation mods que o pessoal fala, que são os visual transformers.
É um modelo gigantesco, treinado num dataset gigantesco, que foge completamente do tema que a gente vai abordar aqui hoje, mas só para dar um contexto. Tá bom? Uma colaboração bastante extensa aqui de pesquisadores visitantes que estavam no nosso time lá no momento, e tem um paper em preparação, né, sobre isso. Então, o que são essas INRs, que são as redes neurais para representações implícitas, né? São objetos que aparecem no pipeline de computação gráfica, aquele pipeline que você tem no início do dia uma representação da sua cena, poderia ser uma malha, superfícies implícitas, volumes, coleções de gaussianas, nuvens de pontos, e você tem ali algum renderizador, né, que gera imagem. Então, você define lá a sua câmera, tem o plano na frente da sua câmera, e você tem algum algoritmo que faz a renderização daquela cena a partir daquela câmera. Tá? Depois, no final do dia, você tem uma imagem. Você tirou, dado aquela coleção de parâmetros representando o seu objeto 3D e a câmera, né, você tem a sua imagem. Perfeito? O que tem sido explorado nos últimos anos é a inversa desse pipeline, a direção contrária dessa seta, que é a direção de visão computacional. Por quê? Em geral, a gente tem muitas imagens que você tira no celular no dia a dia. Você tem mais imagens do que objetos 3D. Então, tem sido feito um trabalho de gerar datasets 3Ds para depois isso ser usado em machine learning. Tá? Como é que você inverte esse pipeline aqui? Se esse rendering aqui... Bom, primeiro, então, desculpa. Se você continuar nesse ambiente aqui, tem a área de processamento geométrico, computação gráfica, processamento de imagem, tal. E a pergunta que eu estava fazendo é essa direção aqui, né? Como é que você pode aprender a geometria a partir de imagens? Que é a direção contrária do pipeline. Como é que você faz isso? Em geral, se esse rendering aqui for uma função diferenciável, né? Ou seja, se essa imagem for uma função diferenciável com relação aos parâmetros da sua representação e a sua câmera, e se você tem uma coleção de imagens aqui, você pode comparar essas imagens. Isso gera uma função de perda, e depois você otimiza os parâmetros da sua cena utilizando o gradiente descendente. Então, para ser mais explícito, vou colocar aqui um pipeline que a gente vê em reconstrução 3D utilizando machine learning. Aqui você tem uma coleção de imagens que foi fotografada de uma determinada cena, no caso da bateria. Tá? Você não conhece aquela bateria, tá ali, mas a gente vai aprender ela. Tá? Você só tem as imagens. Você tem a posição da câmera de cada imagem dessa, tá? Cada imagem dessa aqui, que é o input do seu pipeline, você tem uma posição de câmera. Você define a sua representação. Poderia ser, por exemplo, uma rede neural, um conjunto de pontos. Tem várias representações que são utilizadas. Se esse rendering aqui agora é uma função diferenciável, bom, primeiro o render te dá uma nova coleção de imagens a partir daquelas câmeras, né? Se essa função render é diferenciável, você pode pegar a diferença das imagens, que no final do dia cada imagem pode ser representada como um vetor, então são diferença de vetores. Você faz uma loss function para isso, né, que é uma função de perda aqui, que é essa diferença. Tá? Pega o gradiente dessa loss function, anda na direção contrária, né, o gradiente descendente, e vai atualizando os parâmetros da sua cena. Então, conforme você vai atualizando, aquela representação vai tentando se adequar ali àquelas imagens que você tem. Esse é o pipeline de machine learning para reconstrução 3D. Claro que tem muita gambiarra nesse meio que você fica fazendo para as coisas funcionar, mas é mais ou menos por aí. Bom, então um dia eu apresentei esse pipeline em alguma aula, e o Daniel Cislak, que está aqui em algum lugar, da FGV, e falou, poxa, você está otimizando nos parâmetros da cena. Por que acontece a gente otimizar diretamente no espaço de função, utilizando o gradiente funcional, né? Então, esse é um trabalho que está em andamento, utilizar o gradiente funcional, derivada no espaço de funções, para otimizar esse tipo de representação. Está em colaboração com o Francisco, vai apresentar depois, e o Rodrigo, do Centro Pi. Então, é um trabalho em andamento, bastante promissor. Provavelmente a gente vai apresentar mais sobre isso no futuro. Tá. Beleza, então, vamos falar um pouco mais sobre INRs, porque não é só a representação 3D que aparece no contexto, né? Então, problema, representar objetos em baixas dimensões, como imagens, deformações de imagens, superfícies, evolução de superfície e outros, como aquele caso que eu mostrei anteriormente, que seria a cena completa, né? Utilizando redes neurais. Então, o que é uma rede neural? A gente vai pegar um exemplo bastante simples de uma rede neural aqui, que na verdade é a que a gente usa no dia a dia,
aqui mesmo. Então, a rede neural ela é basicamente uma combinação de várias funções que a gente chama de layers, né? F0 até D. Essa aqui é uma rede que o pessoal fala que tem profundidade D, né? Aqui. E depois você compõe com a transformação afim aqui. Esse W é uma matriz, esse B aqui é só um vetor. Tá? E cada layer desse é simplesmente uma transformação afim, e onde cada coordenada dessa transformação afim é ativada ou combinada, né, com uma não linearidade, que no caso aqui a gente usa bastante o seno. Tá? Então isso é uma multilayer perceptron que tem ativação sinusoidal. Você poderia trocar aquela ativação por outra coisa. Então, é basicamente isso que é uma rede neural. E o problema de representação e uma INR é basicamente uma rede neural daquela tal que seus parâmetros ficam implicitamente definidos por uma loss function, que tem dois termos em geral, onde entra o dado, que você tenta fitar o dado, alguma coisa que você conhece, né, uma informação que você conhece, mais um termo de regularização, que poderia ser alguma propriedade diferenciável que a sua função possa satisfazer. Por exemplo, satisfazer uma equação diferencial. Tá? Essas redes aparecem... Uma coisa que eu queria deixar claro, vocês podem fazer perguntas durante a apresentação, pelo menos para mim está ok, tá? Daniel? O que seria mais ou menos fitar o dado assim? Eu já vou dar um exemplo, basicamente fazer uma regressão quando você conhece o dado. Aqui tem alguns exemplos, representações implícitas é o termo mais utilizado hoje, mas também tem, algumas pessoas chamam de redes neurais baseadas em coordenadas, neurofields, neuroimplicits. Tudo isso apareceu ali por volta de 2018 com a DeepSDF, que é um trabalho bastante famoso, que consiste em você utilizar essas redes neurais para representar funções de distância. Tem alguma razão especial para escolher sempre para ativação? Tem, eu vou explicar na terceira parte da apresentação. Em resumo, é porque você consegue representar mais detalhe em baixa dimensão. Em dimensão alta, você geralmente quer uma função bem suave, com pouca variação. Em baixa dimensão, você quer fitar o dado. É aquele problema de fitting mesmo, de curvas, que a gente aprende em matemática aplicada. Outro paper famoso que é a Siren, que são as próprias redes sinusoidais. Esse termo foi cunhado pelo Sitzman e até hoje é como o pessoal chama uma MLP, que tem ativação sinusoidal. Também tem esse paper famoso, que são os Neural Radiance Fields, que é o caso de você usar redes neurais para representar campos de radiância, que eu diria que é o paper mais famoso. O Daniel está dando risada, Daniel Rodrigo, porque esse é o modelo que a gente está tentando fitar no outro paper lá que a gente está trabalhando de Functional Radiance. E dá trabalho, não é tão simples fazer isso funcionar. Por outro, em paralelo a essa área de representações neurais implícitas, tem toda uma área de tentar resolver equação diferencial utilizando redes neurais. Então, aqui nesse caso, você parametriza o que seria a solução da sua rede neural por uma MLP, que é aquela que a gente viu anteriormente, e desenha uma loss function para que ela seja a solução de uma determinada equação diferencial. Tá? Coloquei em vermelho aqui, esse é um trabalho que a gente está fazendo em colaboração com o Centro Pi, que é basicamente definir uma arquitetura que tem um nome bastante brasileiro, para o desespero do Lucas, que não queria esse nome, Neuza, mas são a Neurospectral Architectures, que em vez de você fazer a MLP operar no espaço que você está definindo, ali o espaço XYZ, você projeta essa função no espaço espectral e a MLP opera no espaço de frequência e depois você volta, né, para o espaço que você está trabalhando para avaliar a solução. Tá? Esse é um trabalho que foi feito puxado pelo Bise, que é Arthur Bise, a tese dele, né? É uma colaboração bastante extensa aqui. Mas a apresentação de hoje é sobre PINs, sobre INRs, e ela está dividida em 3 partes. A primeira é sobre utilizar essas arquiteturas para aprender geometria, tá? Representar superfícies. A segunda é para fazer deformações entre objetos, pedindo que essa sua rede neural seja um fluxo. E a terceira é um entendimento sobre essas INRs que está ligada à tua pergunta, por que senos são importantes nesse contexto. Perfeito. Então, vamos começar sobre essas geométricas INRs, que é basicamente uma ideia muito simples de representar as superfícies como um conjunto de níveis de redes neurais daquelas funções. Tá?
Está aqui esse é o famoso modelo em computação gráfica, o armadilho, é um benchmark para a área. Isso aqui, na verdade, é o conjunto de nível 0 de uma rede neural. Tá? E essas cores é uma função de um mapa que a gente faz entre a curvatura média da rede neural e essas cores. Então, o vermelho quer dizer que a curvatura média é alta, azul curvatura baixa e verde é 0. Tá? Calculada analiticamente aqui, não tem aproximações, que a gente usa diferenciação automática para calcular as derivadas. Tá? Então, esse aqui é o primeiro trabalho que eu fiz, né, aqui no Visgraph com redes neurais. Foi basicamente explorar esses contextos de esse arcabouço, né, de curvatura nesse treinamento. Né? Então, o input desse pipeline era uma nuvem de pontos orientada. Então, o que você tem, na verdade, é uma nuvem de um conjunto de pontos com normais, uma amostra de superfície. Isso aqui é bastante realista, porque é abundante. Como é que é o nome que você extrai? Scanners, né? Inclusive tem celulares hoje em dia que você consegue escanear, né, objetos 3D. Só que o scanner te dá uma nuvem de pontos, e o que você quer no final do dia é uma malha de triângulos para poder usar isso em outras tarefas. Aí você define a rede neural aqui, completamente aleatória, aqueles parâmetros W e aqueles shifts, aqueles W e aqueles B que a gente viu, completamente aleatório, e define uma loss function para pedir que o nível 0 dessa função passe por esses pontos. Tá? Para isso, a gente usa... a gente vai pedir que essa função seja uma função de distância. E o legal de funções de distância... Então, no nível 0, né, seria a superfície que você quer aprender. E uma coisa legal de funções de distância é que ela satisfaz essa equação equanal, que é o que a gente vai usar para regularizar o nosso treinamento. Tá? Então, basicamente, o gradiente tem que ser unitário. Se você pegar uma função de distância e calcular o gradiente num ponto onde o gradiente existe ali, né, tentar fazer isso, e pegar a norma, vai dar 1. Tá? E aí o que você faz é simplesmente fazer essa loss function aqui. O termo de regularização, você só vai pedir que essa equação seja satisfeita, e nos outros pontos, e o termo do dado, você vai pedir que a sua função, essa rede neural sua, seja 0 nos pontos vermelhinhos lá, e que o gradiente da sua função seja alinhado com a normal. Então, você está pedindo que o nível 0 passe pelos vermelhos e que o gradiente da normal esteja alinhado com o seu gradiente. Tá? Claro que durante o processo você coloca alguns pontos adicionais para regularizar, tem várias maracutaias que a gente faz aqui para deixar isso funcionando bem. Tá? E daí depois no final do dia, na verdade não no final do dia, alguns segundos depois, porque esse treinamento aqui é bastante rápido, você tem a sua superfície. Esse aqui é o nível 0 dessa rede que você treinou e a curvatura média, como eu tinha falado anteriormente. Tudo suave, porque aquela função que a gente viu é uma composição de função suave, então a sua superfície, o nível 0 dela vai ser suave. Você está pedindo uma regularidade aqui, né? Bem aqui. Você está pedindo que o gradiente existe, aqui, que o gradiente seja diferente de 0, então você está forçando ao tempo todo que essa sua superfície seja uma superfície regular. Tá? Você também pode calcular a curvatura máxima, curvatura mínima, as direções de curvatura máxima, direções de curvatura mínima, curvatura gaussiana, tudo em forma fechada, sem fazer aproximação nenhuma. Só que a aproximação foi feita quando você discretizou o espaço de função, que agora você está considerando que a sua função é uma MLP, né? uma rede neural. Tá? Porém, esse tipo de treinamento ele não é muito eficiente, porque no final do dia o que você quer aprender bem é a superfície. O que está longe da superfície não é muito importante para você. Então, durante o treinamento, a gente fica mostrando vários pontos que estão longe da superfície e tentando regularizar para ser um SDF. Mas, na verdade, o que você quer fazer é aprender muito bem essa região aqui. Essa daqui não importa muito durante o treinamento. E como a sua MLP, nesse caso aqui, como vocês podem ver, ela não tem localização nas frequências dela ali no meio, a atualização que você faz aqui, ela implica em atualização em todo o espaço. Então, o que a gente propôs para tentar burlar isso foi usar um esquema de multiresolução, onde você aprende primeiramente uma função base, e aí você considera uma MLP bem simplesinha, e aprende uma superfície bem grosseira, bem rápido,
e depois adiciona resíduos, tá? Que aí esses resíduos vai permitir que você aprenda mais detalhe. Mas esses resíduos, você adiciona ele apenas numa vizinhança tubular, entre aspas, da superfície anterior que você aprendeu. E aí você vai fazendo isso de uma maneira encaixada, tá? E o legal é que mesmo que isso é uma coisa residual e você não está supervisionando fora da vizinhança, isso aqui que a gente está vendo é aquele armadilho fatiado, uma fatia dele bem no meio, tá? Aí mesmo... Pergunta genérica. Uhum. Curiosidade, qual é a convenção para ordenar os autores em computação gráfica? O primeiro autor é quem realmente puxou a coisa. O último e aí vai na ordem, quem vai estar trabalhando mais até chegar nos professores. Mas o último é o mais sênior? Mais ou menos, mais sênior. Quem tá orientando o último. É isso. O último é o coordenador, isso. E o primeiro é o puxa... Os primeiros geralmente bom, isso aqui vai ficar claro ao longo da palestra que tem muitos experimentos que você tem que fazer, muito comparações com o estado da arte e tal, e aí tem que ter bastante gente trabalhando, implementando as coisas. Esse aqui é um trabalho que está em revisão ainda, a gente espera que tudo vá bem. E beleza, então você faz isso aqui bonitinho. Uma observação bastante legal é que, tá vendo, tem um monte de ruído aqui, isso aqui é o nível 0 do resíduo. Mas quando você soma a base com esse resíduo, como o valor da função aqui é mais alto, né, esse resíduo é um número bem pequeno, quando você soma eles, desaparece esses artefatos que poderiam atrapalhar a sua superfície na hora de visualizar. Não tem uma prova matemática para isso, mas nunca aparece artefato, então sempre fica bonitinho. Seria legal se conseguisse provar alguma coisa, mas ainda não tem uma direção para isso, claro. Mas uma coisa bem legal aqui é que, além disso te dar uma boa representação, acelerar o treinamento, ficar mais eficiente, essa estratégia das vizinhanças estarem acopladas permite a gente acelerar e bastante extração da malha, porque um problema depois que você treina isso é extrair o nível 0 da sua superfície. Então, a gente observa que o Merchant Cubes, para quem conhece de computação gráfica e visão computacional, é um algoritmo que você extrai o nível 0 de uma superfície, de uma função implícita, extrai uma malha que representa esse nível 0, tá? Então, acelera bastante quando você considera a nossa representação, em vez de considerar a representação que está aí. E também Sphere Tracing, que é um algoritmo que está sendo usado para renderizar isso daqui, te permite fazer Sphere Tracing em tempo real, que não era uma coisa que dava para fazer utilizando redes neurais anteriormente. Então, está aqui uma representação da base e quando você soma elas. Beleza. Uma vez que você sabe representar a superfície, uma pergunta direta é como que você representa animações de superfícies, como que você coloca a coordenada tempo aí. Aí, Jorge, nesse caso foi eu que fiz os experimentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, aqui, o pipeline muda um pouco, agora a entrada do problema é uma superfície mesmo, e a saída que você quer é uma animação dessa superfície. A rede neural, a gente adiciona uma coordenada a mais aqui, que é a coordenada de tempo, tá? E a loss function, a gente vai usar o arcabouço de equações diferenciais. Então, a gente vai pedir ali que no tempo 0 essa função seja exatamente a g, e nos outros tempos que ela satisfaça alguma equação diferencial que essa equação diferencial está governando a evolução daquela superfície. No caso de superfícies implícitas, uma equação diferencial bastante famosa é a equação de level 7, porque ela te permite evoluir a superfície na direção do campo normal dela. Então, você pega um ponto, aquele ponto tem um level 7 passando por ele, você tem a normal dele, e essa equação de level 7 permite andar naquela direção com essa velocidade aqui, que é v, que é uma função espacial. Ótimo. Quando essa função aqui é a curvatura média do level 7, te dá a equação de curvatura média, que é o caso implícito do fluxo de curvatura média.
E esse exemplo aqui é justamente quando esse cara tem a curvatura média. Então aqui você tem um alter, né, que é a condição inicial, está bem aqui, você fita ele, e conforme o tempo vai passando, né, ele em algum momento muda a topologia, aparece uma singularidade aqui, e essas duas componentes vão ficando bem redondinhas, parecendo uma esfera, duas esferas. Tá? Isso aqui é uma análise qualitativa do porquê que isso aqui está funcionando. Até porque, em geral, é muito difícil da gente avaliar isso aqui numericamente, porque não tem solução fechada disponível. Mas a equação de curvatura média ela é muito importante em computação gráfica para a suavização. Então, aqui tem um exemplo, a gente suavizando um armadilho, conforme o tempo vai passando e vai perdendo detalhe. Você também poderia andar na direção contrária. Peguei aqui o Max Planck, andei para frente, você suaviza ele. Se você andar para trás, você faz uma espécie de harmonização facial no Max Planck e salienta um pouquinho a curvatura dele. Tá? Você também pode deformar, utilizando algum campo de vetor, pode fazer interpolação, então tem bastante aplicações. Uma aplicação bastante legal que a gente está trabalhando agora bom, primeiro para dar um contexto, eu estava no CVPR nesse ano, encontrei o Thomas Walker, que é esse cara aqui, ele estava apresentando um trabalho lá que ele tinha, em vez de considerar nuvens de pontos, ele considerava fatias 2D da superfície. Isso é bastante comum quando você tem tomografia, né? Que a tomografia vai lá e faz fatias, acho que é a tomografia que faz fatia. Então você faz as fatias, tem uma maneira de achar os contornos e depois tenta reconstruir a superfície daquilo ali. E aí ele mostrava que dava para fazer isso com redes neurais, ficava bastante legal. E aí a gente, bom, vamos tentar fazer isso dinâmico, porque algumas reconstruções que você quer fazer, você quer também pegar a dinâmica. Então você tem fatias em cada instante de tempo, né? Que são fatias do coração. Ele ainda esse coração ainda é sintético, mas a gente já está fazendo um experimento real, só que o experimento coração real ele não é tão legal quanto o sintético, assim, para mostrar a figurinha. Então, é um pouquinho chato. Então, eu peguei sintético mesmo. E aqui é o primeiro experimento que a gente tem. Esse aqui, na verdade, é o coração batendo sintético. Aqui, o que a gente está vendo, na verdade, são os níveis zeros da rede neural que a gente treinou, tá? Variando o parâmetro tempo. Tá? Esse caso não é tão simples quanto o anterior, porque não tem normais disponíveis. Você tem as normais da curva 2D, mas não tem a 3D, então é um pouquinho mais difícil. As normais é um atributo muito importante para fazer reconstrução 3D. A gente teve que estar tentando desenvolver outra coisa. Acho que está no meio, mais ou menos, né, Henrique? Está mais ou menos no meio, né? Ah, tá. Desculpa. Bom, quando a gente está fazendo aquela evolução, note que eu estou tendo que aprender a superfície em cada instante de tempo. A rede neural ela tem que aprender tudo de novo. Você tem ela no tempo 0, mas você vai ter que aprender ela no tempo 0.1, 0.3. A gente tem que aprender muita coisa. Em alguns casos, na verdade, essa deformação ela é só uma deformação do espaço que você poderia achar a deformação e depois compor com a função da superfície. Tá? E é por isso que vai aparecer agora esse conceito aqui de flows. Então, aqui, na verdade, é uma representação 3D, chamado Gaussian Splattering. Você tem duas faces, que são Gaussian Splattering, são coleções de gaussianas com cores, que você sabe renderizar. E a gente tem um fluxo que faz um matching, que deforma esses Gaussian Splattering ao longo do tempo, e depois a gente combina eles, gerando esse morph em 3D de faces. Tá? Então, como que funciona esse pipeline de morphing utilizando fluxos, né? Vou pegar o caso de imagem aqui. Por exemplo, você tem um lobo aqui e você quer alinhar com essa raposa aqui. Então, como é que funciona? Você extrai features desse lobo, cria uma nuvem de pontos, cada ponto é uma feature, focinho, olhos e por aí vai. Faz aqui, aqui. E aí você tenta achar um fluxo que alinhe essas features ao longo do tempo. Tá? Então, essa é a constraint que você vai colocar na sua loss function. Você vai alinhar essas features ao longo do tempo. Então, cada tempo que você olha, essas features têm que estar o mais próximo possível. Isso gera duas imagens que ficam alinhadas e depois você faz o blending dessas duas imagens. Ou seja, cada ponto você combina as cores dele. Né? Você poderia fazer um blending linear, que é só fazer uma combinação linear. Esse cara aqui é um blending onde você usa a equação de Poisson para fazer o blending das duas imagens. Você faz um blending no domínio do gradiente. E esse caso aqui é mais interessante, porque quando você tenta fazer uma interpolação linear entre o Einstein
foto dele, né, normal, e um cartoon dele, você vai achar alguma coisa meio estranha ali no meio. Porém, se você usar os famosos Diffusion Models, que o pessoal está fazendo no modelo generativo de imagem, então o que a gente pode fazer um blend desse tipo? O que a gente faz aqui? A gente tem as duas imagens alinhadas, pega um Diffusion Models, mergulha cada imagem dessa num conjunto de ruído lá que eles falam, né? Mistura esses ruídos e reconstrói. Então isso aqui foi feito assim. Então ele fornece para você um caso intermediário. Você pode estar pensando assim, poxa, precisa fazer esse alinhamento? Precisa. Já vou mostrar um exemplo que se você não fizer isso, Diffusion Models falha legal. Mas antes disso, vou mostrar esse primeiro trabalho que a gente fez nessa área. Esse é um trabalho em colaboração com o pessoal lá um laboratório de biometria, acho que é biometria que fala, pessoal de documentos e tal. Eles trabalham problemas de morphing de imagens. Por quê? Morphing é a técnica que você usa para falsificar documento. Você pega duas faces, mistura elas e cria uma nova face, e aí você engana detectores de faces por aí, né? Então, gerar morphing de faces é um problema interessante, porque aí você faz o contrário. Você gera o morphing, treina os modelos que detectam morphing, e aí eles usam o que você antes estava enganando os modelos para aprender. Entende? Não sei se ficou claro isso. Beleza. Então, o que a gente faz aqui? Você tem uma imagem, tem outra face, a gente quer fazer isso aqui, né? Interpolar entre as duas, cada instante de tempo tem um morphing, você está deformando. Esse blending aqui é um blending muito simples. Isso aqui está mostrando mais como que ele está misturando bem as coisas, mas é um blending linear. Como é que funciona? Você vai treinar um fluxo, esse fluxo T, que é uma rede neural, um MLP, tal que ao longo do tempo ele vai alinhar tudo. Nesse trabalho, a gente parametriza o fluxo como uma única MLP. Então, durante o treinamento, a gente tem que ficar pedindo aquelas propriedades de fluxo durante todo o instante de tempo. Então, tem que ser aquela propriedade de... se você vai para S, depois vai para T, é a mesma coisa de fazer T mais S, né? E também aquela propriedade de identidade, quando você está em zero, o fluxo é a própria identidade. Tá? E aí, depois que você aprendeu isso, você deforma as duas imagens pelo fluxo, elas estão alinhadas e você mistura as duas, gerando o seu morph. Perfeito? Aqui tem um exemplo legal do Ian LeCun e do Hinton. Esse aqui foi um momento de fama que nós tivemos quando a gente estava publicando esse trabalho, que o Vinícius publicou no Twitter e marcou o LeCun, e o LeCun fez uma piadinha, e a gente ficou um pouquinho famoso. Por pelo menos uma semana famoso, porque o LeCun tem muita treta na internet, ele faz muita treta no Twitter, logo a gente ganhou um pouquinho de seguidores e um pouquinho também a gente foi cancelado um pouco. Isso aqui já existia, o pessoal fez isso no vídeo do Michael Jackson, vocês estão fazendo... Esse tipo de coisa apareceu bastante, os haters, né? Bom, aí tá bem, eu estava apresentando isso em algum seminário que tinha do Visgraph, aí o Arthur estava assistindo, o Arthur Bise, que se formou ano passado. Aí eu falei, estou trabalhando com fluxo também, será que você está fazendo a mesma coisa que eu fiz? Ficou preocupado ali, que a gente poderia já ter resolvido o problema que ele estava resolvendo, mas conversando com ele, na verdade ele estava trabalhando numa rede neural que era um fluxo por definição, por construção, a rede neural era um fluxo. Eu falei, então vamos combinar essas duas coisas, né? Vamos pegar a rede neural que você está definindo e vamos colocar no nosso problema. E aí a gente colocou, esse aqui é o paper anterior, esse aqui são os resultados novos, você consegue treinar muito mais rápido, questão de segundos, você já tem ali um alinhamento muito bom. Nesse paper também que a gente introduziu esse esquema de fazer o morphing generativo. Esse aqui é o estado da arte de morphing com modelos de difusão. Se você passar o Einstein e essa imagem com o modelo de difusão e tentar misturar, dá esse cara com o nosso, combinando com o nosso, dá esse tipo de resultado aqui. E aí a gente também introduziu esse 3D. Então, Jorge, para explicar, você vê que tem um monte de experimento, então eu vou tentar explicar aqui. Ó. O Arthur foi o cara que idealizou o fluxo e botou isso para funcionar. O Matias, que é de... Esqueci o nome da universidade do Matias. A Universidade de Buenos Aires ajudou o Arthur a fazer isso. O Daniel e o João, da UFPE, entendem muito de Gaussian Spread, foram os caras que fizeram a parte 3D.
junto com o Vitor, que está aqui em algum lugar, que é da USP. Então, é uma coleção de gente trabalhando em problemas separados que eles se juntam no final. Então, tem que ter toda essa coordenação para esse tipo de coisa funcionar. E o João Pereira está aqui em algum lugar, que estava ajudando, que era o orientador do Arthur, junto com o Lucas. Ótimo. Então, a gente já falou que a gente sabe fazer NRs para representar geometria, e NRs para representar fluxo, para fazer morphing. Uma coisa que precisa ser explicada é a pergunta que ele tinha feito, poxa, mas essas MLPs, como é que isso funciona? É só colocar lá, treinar, funciona? Não é bem assim. Nesse processo aqui de fazer esses treinamentos, a gente foi aprendendo algumas coisas sobre a capacidade de representação que essas funções têm. Então, vou falar um pouco sobre isso. Mas antes, só para dar um contexto do porquê que você precisa colocar o seno e, e quando que isso apareceu, você poderia falar, poxa, eu vou fitar isso usando uma ReLU, uma MLP que tem aquela ReLU. ReLU é aquela função de ativação que você é constante até o zero, na parte negativa, e na parte positiva é só a função de identidade, né? A não linearidade tem uma descontinuidade na derivada aqui na origem, né? Se você tentar usar uma ReLU para fitar uma imagem, ou seja, fazer a regressão de uma imagem, você nunca consegue aprender altos detalhes. Você fica preso ao famoso spectral bias, porque essas redes começam por baixo, você começa a aprender, a função tem pouquíssimas frequências, conforme o treinamento vai avançando, ela vai aprendendo novas frequências, mas ela sempre fica presa, não consegue representar muita coisa. Claro, se você começasse a aumentar essa rede assim, com um monte de parâmetro, aí você conseguiria aprender. Porém, aí você vai acabar tendo mais parâmetro que a própria imagem, que a ideia é fazer o contrário, né? Trocar o grid da imagem pelos parâmetros da MLP. E aí esses caras aqui, Tansik et al., observou que se você passasse as coordenadas, né, x, y aqui no caso da imagem, e projetasse ele numa lista de senos, fazesse esse encoding, né, numa lista de senos e cossenos, bem similar com o que a galera de Transformers faz, aquele positional encoding, você faz aquele embedding e depois continua processando aquele embedding pela MLP normal, você consegue fazer esse tipo de coisa. Só adicionando esse cara aqui, você consegue pegar detalhe nas imagens, tá? Então, seno e cosseno no meio ali da MLP para a dimensão baixa, começa a adicionar detalhes. Estou falando aqui empiricamente, mas eles têm lá uns argumentos usando Neurotangent-Kernel, que é uma técnica de machine learning que tenta explicar que isso funciona, tal. Mas é bem empírico no final do dia. Em paralelo, teve o paper da Siren, que é utilizar seno como ativação. Isso, em vez de você só ter essa camada aqui, que tem senos e cossenos, todas as outras camadas têm ativação do seno, né? A vantagem é que você consegue aprender ainda mais frequências, mas começa a ficar muito difícil para treinar, tem muito parâmetro para ficar cuidando e tal. Então, o que é essa... Só para colocar uma fórmula aqui do que é essas redes sinusoidais. Então, as redes sinusoidais são combinações desse tipo de neurônio aqui, ó, que é basicamente uma combinação linear de harmônicos, né, mais um bias aqui, um vetorzinho, que são ativados por seno, tá? Então, é uma lista de harmônicos que você combina eles, que é o espectro, né? Só que em vez de usar a ReLU que o pessoal usa, eu estou usando o seno. Bem simples, né? Então, a ideia é entender esse cara. Bom, uma pequena observação. Você pode começar a colocar poucas frequências aqui, né? E adicionando aos poucos, tá? A gente utilizou esse tipo de coisa para fazer uma arquitetura em multirresolução. Então, a gente quebrava para a imagem, tá, gente? Você quebrava a imagem em várias escalas, né, de multirresolução, e aí pegava a menor delas, definia uma rede bem pequenininha, fitava nela, somava com outra rede um pouquinho maior, com mais frequência, e ia aprendendo pouco a pouco no esquema residual. E funciona, né, tal, você consegue fazer o anti-aliasing, funciona bastante bem, mas tem um problema. Nada garante que essa G2 aqui tenha a mesma banda de frequência que esse cara aqui. Né? Então, você não tem muito controle sobre a banda de frequência, é bem empírico a hora que você vai treinar e depende muito do sinal que você está usando. Bom, incomodado com isso, a gente começou a trabalhar no entendimento dessa rede neural. Então, coloca aqui de novo um caso bem mais simples, tá? E a gente observa que quando você usa simplesmente uma rede neural sinusoidal normal, quando você inicializa ela, você tem que inicializar essas frequências que são esses caras de entrada, tá?
Essa parte fica um pouco mais chatinha, talvez, mas você tem que inicializar esses caras aqui e o pessoal inicializa isso aleatoriamente. E se fazer isso de uma forma naive, você vai ter esse tipo de reconstrução no início. Muito ruído e o treinamento vai ficar quase o tempo inteiro tentando remover ruído. Tá? E aí, o que a gente vai propor agora, já em seguida, você consegue fazer esse tipo de coisa, independente do sinal. Claro que ainda tem alguns trade-offs, mas você consegue aprender, começar por baixo e ir colocando aos poucos, tal que você consegue uma representação bem melhor. E, além disso, você consegue ter banda limitada. Tá? A banda limitada é bastante importante porque esse é um problema de fitting. Então, no caso de imagem, entre os pixels que você está treinando, poderia ter muito ruído entre eles. Se você calcular o gradiente vai te mostrar isso. Por exemplo, isso aqui é a Siren, está fitando aqui, está bem bonita essa imagem, né? Mas eu vou calcular o gradiente da rede. Esse aqui é o gradiente, a norma do gradiente da rede. Então, ao redor do pixel tem muito ruído. Esse aqui é o nosso caso, e aí a gente mostra que quando você limita a banda de frequência, você não permite ter ruído ali ao redor do lugar que você está treinando. Tá? Então, como isso funciona? Primeiro como que a gente entende esse cara aqui, que é um neurônio sinusoidal. Então, como é que você estuda frequências, tenta fazer alguma transformada de Fourier, alguma série, né? E é isso que a gente faz, a gente consegue mostrar que esse seno, de uma lista de senos, que tem composição de seno, na verdade, você pode escrever ele como uma combinação linear de senos, só que tem um pulo do gato, que é quem são as frequências e quem são as amplitudes. As frequências são exatamente combinações lineares inteiras, aqui, das frequências que estão nessa primeira camada. Só aparecem essas frequências. Se você inicializar a sua primeira camada tal que o seu dado tem alguma frequência que não é a combinação linear daquelas frequências de entrada, você não vai conseguir aprender nunca aquela frequência. Então, você nunca vai conseguir fitar. Então, é essencial você fazer uma boa inicialização aqui. Tá? E esse cara aqui é outro cara interessante. E note que esse cara, então, depende somente desses parâmetros. É uma fórmula fechada para ele. Tá? E as amplitudes depende apenas desses parâmetros aqui. Eu não coloquei a fórmula dela, mas é basicamente uma soma de um produto de funções de Bessel que dá várias propriedades legais, várias propriedades de desigualdades. Inclusive, a gente consegue mostrar que esse cara aqui está limitado por essa expressão. Então, conforme esses coeficientes das suas frequências vão aumentando, você vai perdendo muita energia na combinação linear. Então, o que importa mesmo são as frequências, alguma coisa que está ao redor das suas frequências de entrada, e também decresce baseado apenas desse lado só tem o W1 e o W2, que são esses parâmetros aqui. Então, se você quer limitar esse cara aqui, você tem que limitar esses caras. Né? Então, aqui a gente aprendeu duas coisas. Como que funciona a geração de frequência e como que as amplitudes delas aparecem na fórmula. O que você faz? Propõe um esquema de inicialização. A gente propõe um esquema de inicialização, nesse caso, que considera bastante frequências baixas, para você conseguir produzir várias frequências, né, ao redor das suas frequências de entrada. E fazer um clamp. Se você conhece a banda de frequência do seu sinal, você poderia simplesmente fazer um clamping e controlar. Claro que tem uns detalhes que eu estou escondendo aqui, e controlar baseado no clamping desses caras. Se você não conhece, você poderia ativar esses pesos com a tangente hiperbólica aqui e colocar esse CJ, um parâmetro que você aprende, você treina também durante o treinamento, durante a otimização. Funciona bastante bem, a gente consegue aqueles resultados. Aqui tem a comparação com o Stadart, Relu não é Stadart, mas Fourier Feature Mapping, Siren, a gente fez uma dezena de outros. Funciona bastante bem e o treinamento fica muito bonito, muito suave, tá vendo essa? A gente essa curva azul aqui embaixo. E banda de frequência também, você consegue limitar bem legal. O Stadart geralmente tinha esse clamping aqui das frequências, redes neurais que fazem a mesma coisa, o nosso é mais suave, e aí acaba não tendo aquele ringing, esse negocinho que é tipo um fenômeno de Gibbs aqui próximo das arestas das imagens. Né? Uma aplicação direta disso daqui é o seguinte, você sabe como é que as frequências são geradas exatamente. Então, agora a gente consegue, se a gente quer representar, por exemplo, funções periódicas, a gente consegue definir a rede neural, a primeira camada tal, que o período fica fixo. Então, a gente consegue
representar muito bem, essa aqui é a fórmula anterior, né? A gente consegue mostrar que se os neurônios têm um determinado período, dependendo da inicialização que você faz, a rede vai ter o mesmo período fundamental. Aqui não está, porque ela poderia ser periódica, mas vai ter o mesmo período fundamental. Tá? Então a gente usa isso para representar texturas, que é bastante legal em computação gráfica. Está aqui a Siren tradicional. Se você treinar ela apenas nesse quadradinho aqui, ela vai aprender isso e fora dele vai ter um ruído. A gente treinou a nossa no mesmo quadradinho e fez algumas coisas aqui utilizando para deixar periódico, né? Mas aí você treina somente aqui dentro e aí ela vai se propagando periodicamente e fica tudo tileable, né? A textura. Bom? Esse é um trabalho que está na dissertação, na tese do Alisson também, esqueci de falar isso. Um problema que aparece quando você está treinando essas redes é assim, tem aquele problema que eu tinha mencionado no 3D, que é a representação ela é global. Então, quando você vai inicializar a rede, se você inicializa ela com poucas frequências, aí regiões que têm baixas frequências fica bonitinho, tá vendo? Esse background aqui da arara fica bonitinho. Mas regiões onde tem alta frequência fica borrado. Se você aumenta o range de frequência, regiões onde tem mais frequências começa a aparecer bonitinho aqui. Não tão bonitinho, começa a aparecer, e começa a aparecer um ruídozinho aqui no background. Se você aumenta mais ainda, você pega muito bem isso daqui, mas aparece mais ruído. Aqui não está aparecendo tão bem. Mas aparece no gradiente, deveria ser bem suave o gradiente. Né? Porque você está representando esse negócio tudo global, né? Você está treinando, você faz uma ativização aqui, ele meio que gera ruído nas outras regiões. O que a gente está propondo nesse trabalho aqui? Ainda é um trabalho em progresso, né? Está em desenvolvimento. Bom, vamos fazer uma máscara para cada neurônio. Você faz uma máscara e você localiza o treinamento. Você tem outra rede neural que a saída dela vai dar uma máscara para cada neurônio daquele. Essa MI aqui é outra rede neural. E você treina isso tudo junto. Tá? E aí você consegue, essa rede neural aqui consegue aprender uma máscara que desativa neurônios com alta frequência na região que tem pouca frequência e ativa eles em regiões de alta frequência. Gostou, né, Daniel? Lembra as coisas de pins lá, né? Tá? Beleza. Aqui está um exemplo das máscaras, tá? Aqui é de baixa, as máscaras com baixa frequência, um pouquinho de média frequência e de alta frequência. Então, conforme você vai, conforme o treinamento vai avançando, você vai aprendendo essas máscaras que meio localiza. Tá? A gente não inicializa ela baseado em nenhum filtro, ela aprende isso tudo end-to-end ali durante o treinamento. Perfeito. A última coisa que eu queria falar é sobre esse esquema de treinamento adaptativo. Então, igual eu falei para vocês, você tem um input, que é um dado, e, em geral, você não conhece muitas propriedades desse dado, até por isso que você quer tentar fitar ele numa rede neural, para tentar representar ele e visualizar ele de outra forma. Então, muitas vezes, o pessoal propõe parametrizar com uma rede neural gigante, e aí tal que essa mesma rede pode ser usada para vários contextos, para vários tipos de input, para vários tipos de imagem. Tem algumas imagens que tem pouca, com a função com menos parâmetros, você poderia aprender a representar o mesmo conteúdo, ao mesmo conteúdo de frequência. Outras imagens você precisaria de mais frequência. Então o que a gente está propondo aqui é um treinamento adaptativo para isso. Então você inicializa com uma rede neural qualquer, geralmente grande, e aí poderia ser pequena também, tá? Então está aqui, treinada. E aí a gente faz um processo de verificar se essas coisas estão tudo ok, verifica se o PSNR está alto, tem umas métricas de machine learning aí. Se não tiver ok, a gente pode densificar, aumentar neurônios. E a gente usa justamente aquela forma que a gente aprendeu antes, porque a gente lá está dizendo para você quem são os neurônios mais importantes, os neurônios que têm mais energia. Então, aqueles neurônios, você pode duplicá-los e você conhece as frequências que ele está gerando, que são os múltiplos dele. Então, você pega e adiciona novos parâmetros que são múltiplos daqueles neurônios. Tá? Aí você pode aumentar eles, tá? Esses caras aqui. Mas, se você já atingiu a acurácia que você queria, você pode ir pelo outro lado. Vamos tentar deletar neurônios, porque aí você quer compactar. Então, a gente tem também um esquema que vai deletando neurônios da rede neural. Tá? E aí,
para isso aqui, a gente fez uma espécie de um critério, baseado também naquele teorema, que você seleciona os neurônios mais importantes, os menos importantes. Esses neurônios menos importantes, ele ainda tem um conteúdo ali de frequência. Você faz no estágio do treinamento, que é simplesmente pedindo que a energia daqueles neurônios seja transferida para o outro. Isso, basicamente, você soma uma regularização, pedindo que aqueles neurônios, que o peso deles seja o menor possível. Aí você transfere e depois deleta eles. Tá? E a gente mostra que, na verdade, em vez de você fazer o treinamento normal, com o mesmo tempo que você treinou a rede neural, se você colocasse isso com o nosso esquema, você, com menos parâmetros, consegue resultados melhores. Aqui está um pouco, essa é uma figura do paper que está em revisão. E uma coisa adicional é que, em 3D, geralmente o treinamento tende a ter essas divergências. Está vendo? Esse azul é utilizando uma rede neural, uma Siren, a normal, assim, sem o nosso esquema. Então, ele tende a, de repente, explode. Porque lembra que tem aquelas frequências que vão aparecendo e tem... durante o treinamento, se algum múltiplo muito alto ativa, né, daquela K, W1, L, W2, se algum múltiplo muito alto ativa, aparece uma frequência muito alta do nada no passo que você dá no gradiente descendente. E aí acontece aquele tipo de explosão ali. Como a gente está regularizando neurônios que têm pouca importância, tentando remover eles, esses caras nunca... A gente está observando que isso não está acontecendo, e aí o treinamento fica mais suave. A nossa curva é meio estranha, porque a gente treina, deleta, adiciona neurônio, então fica curvada, mas ela sempre fica aqui meio por baixo. Então, algumas conclusões. INRs com a mesma representação, você pode representar geometria, imagens, objetos físicos, então é a mesma representação, tudo no mesmo pacote. Ela é muito boa para representar geometria, problemas inversos. É fácil conectar ela com outros pipelines de machine learning, porque é tudo diferenciável. Então, se você tem alguma coisa diferenciável, você acopla e aí o gráfico computacional, né, conecta tudo e você pode fazer o backpropagation normal. E a gente também observa que, se você tem um entendimento mais ali profundo da formulação desse tipo de rede, você consegue extrair propriedades teóricas que você consegue usar na prática. Uma pergunta que eu queria deixar aberta é como... A gente já está fazendo isso, já tem trabalhos que está trocando... Quando você pega Deep Learning, você tem que processar a imagem, né? Então, você processa lá a matriz da imagem. E se a gente trocar esse input por parâmetros de redes neurais, como esses que a gente viu? Em vez de processar a imagem, né, passar ali pelo seu Visual Transformer, os pixels, se você passar parâmetros de MLP, como é que você faz isso? Tem gente fazendo isso, mas ainda não está muito bom. Acho que é uma coisa bastante legal de se usar, de se pensar, porque, em geral, você tem menos parâmetros de MLP do que pixel. Então, o espaço tem uma dimensão um pouquinho mais baixa. Talvez sua rede neural também pode ser um pouquinho menor. E é isso, gente. Obrigado.